Seja bem-vindo ao podcast Fronteira. A mensagem que você vai ouvir foi pregada na nossa igreja na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Nossa oração é para que você seja abençoado por essa palavra. Uma das séries produzidas para a televisão, que acabou indo para o cinema também, de maior sucesso nos últimos anos, tem sido The Chosen. Provavelmente, a maioria aqui já deve ter assistido esta série ou um ou outro capítulo. Narra a vida individual e também coletiva dos discípulos de Jesus Cristo com o próprio Jesus Cristo. É óbvio que tem umas licenças poéticas que fogem ao escopo da Bíblia, mas toda e qualquer série para televisão ou para cinema, em temas bíblicos, sempre faz isso. E no escopo deste sucesso, veio mais uma outra série, Casa de Davi. Essa, às vezes, é uma viagem na maionese, porque ela não só tem licenças poéticas, como ela faz abordagem de acordo, não com a Bíblia, mas com o Talmud, ou seja, com as tradições judaicas. Mas uma das séries de maior sucesso do streaming na atualidade, a ponto de que The Chosen e a Casa de Davi, a produção vai se unir para produzir agora uma nova série bíblica sobre José. Mas eu quero me ater à questão da Casa de Davi. Se tem uma coisa que é interessante, pelo menos na Casa de Davi, é que mostra Davi como músico, que mostra Davi como pastor, que mostra Davi como compositor, ou seja, escrevendo as letras e colocando música nos salmos. E o salmo mais conhecido de Davi, todos nós sabemos, é o Salmo 23. Eu mencionei aqui no último domingo, é um salmo conhecido universalmente, independente da religião que a pessoa venha a professar. O primeiro verso deste salmo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, todos conhecem. E é muito interessante porque este salmo no hebraico, ele tem 52 palavras no hebraico. Em português ele tem cerca de 120 a 125, dependendo da edição da Bíblia que você use. E Davi, ele usa todas essas palavras, quer no hebraico, quer em qualquer outro idioma em que seja traduzido, para explicar o primeiro vocativo, como eu disse aqui, o Senhor. O Senhor, o Senhor. E no domingo passado nós começamos a conversar sobre esse tema e vimos, primeiramente, que Davi afirmou que o Senhor era o pastor dele. Ele não disse que o Senhor era o rei, ele disse que o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu comandante, o Senhor é o meu chefe, eu sou seu embaixador. Ele disse, o Senhor é meu pastor. Porque desde o início ele dá a entender que ele é o pastor porque eu sou a ovelha. E aí eu mencionei também que nós somos ovelhas. E eu citei diversos versículos bíblicos e eu não vou repeti-los nesta noite porque eu tenho uma outra proposta para a nossa meditação. E partindo desse mote de que nós somos ovelhas, nós falamos que as ovelhas precisam estar em rebanho, é por isso que nós temos necessidade de estar em igreja. Quando você vê uma pessoa sozinha e ela disser que é ovelha, é mentira, porque nenhuma ovelha vive sozinha. E a Bíblia declara que nós somos ovelhas, por isso que nós somos gregários, por isso que nós precisamos estar reunidos em igreja. Nós vimos aqui no último domingo também que a ovelha ela é incapaz de cuidar de si própria. Dentre os animais que você possa conhecer, certamente a ovelha é a menos capaz de cuidar de si própria. E nós, a despeito da Bíblia dizer que nós somos ovelhas, incapazes de cuidarmos de nós mesmos sem Deus, nós nos achamos senhor das nossas decisões, senhor do caminho que nós vamos trilhar na vida e muitas vezes excluímos Deus disso. Nós mencionamos aqui que as ovelhas, elas são tolas. Eu só estou fazendo uma revisão do que nós falamos aqui no domingo passado.
E eu até citei que a gente nunca vai ver a gente vai ver foca no circo, a gente vai ver elefante no circo, a gente vai ver leão, mas você nunca vai ver uma ovelha fazendo qualquer malabarismo, porque elas são tolas, e nós nos consideramos capazes, inteligentes, espertos, sábios, a ponto muitas vezes de questionar o próprio Deus. Mas hoje eu quero continuar pensando com você sobre isso, e é claro, o tema da nossa mensagem é Somos Ovelhas, só que parte 2 nesta noite de domingo. Uma das coisas que eu acho muito interessante, queridos, é que quando a Bíblia ela nos caracteriza, ao longo de diversas passagens bíblicas, ela vai nos mostrando por que nós somos caracterizados daquela forma. O próprio Deus diz que nós somos ovelhas do seu pastoreio. Então, não há nem como a gente questionar, não, eu não sou ovelha. Se Deus diz que nós somos, é porque nós somos. E essas características existem em nós enquanto seres humanos. As ovelhas, queridos, elas são o único animal que não tem nenhum sistema de proteção de defesa. A ovelha não tem nenhum sistema de defesa. Porque as ovelhas, elas são indefesas, sem defesa alguma. Se você pensar em qualquer tipo de animal, desde uma vespa, aí você pode pensar num peixe. O peixe tem sistema de defesa. Você pode pensar em um animal de porte maior, todos eles têm um mecanismo de defesa. A ovelha, ela não possui nenhuma defesa, ela está no fim da cadeia alimentar. Sabe por quê? Ela é presa para todo mundo, e ela não é caçadora para ninguém, Elas não têm presa, elas não têm garras, elas não têm dentes proeminentes. O que a ovelha tem para se defender? A ovelha, quando ela vê o perigo, ela corre, porque ela não tem nenhum tipo de defesa. Você tem mascote de time, americano gosta muito disso, né? Bota tubarão, bota leão, bota tigre. Você nunca vai ver ovelha como mascote de time. Porque o time que botar a ovelha está dizendo assim, nós somos fracotes, nós somos totalmente fáceis de sermos vencidos. Mas a ovelha é um animal dócil, é verdade, mas na vida a gente não sobrevive só com docilidade. A gente não sobrevive somente sendo dóceis. Sabe o que a Bíblia está mostrando para mim e para você? Que como ovelha eu sou presa fácil. Presa fácil de quem? Do adversário. Eu e você somos presas fáceis para o adversário. Mesmo quando você se levante, eu não sou. Se você não estiver verdadeiramente debaixo do pastoreio de Deus, ou seja, se você verdadeiramente não estiver em Deus, você é presa fácil. Não basta a gente tão somente se intitular, eu sou invencível, porque a Bíblia diz, se eu não vivo a Bíblia não é efetiva nas palavras que eu venha a proferir. Nós confiamos muito no discurso, mas Deus não quer discurso, Deus quer atitudes, Deus quer posicionamento. 1 Pedro 5,8 diz assim, sejam sóbrios, vigiem, o diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. O que é sobriedade? Levem a vida espiritual com responsabilidade. Leve a vida espiritual com seriedade, com sobriedade. Não brinque com a vida espiritual. Tem muito crente, porque se diz crente, ele se acha poderoso para vencer as hostes infernais, quando na verdade é uma ovelha totalmente indefesa, queridos. Por isso que a Bíblia diz assim, olha, vigia com o seu andar, com o seu falar, com o seu pensar, vigia com as suas atitudes, com as suas companhias, vigia o que você anda falando sobre as pessoas, vigia o que você anda dizendo, vigia, a Bíblia nos convida, nós, queridos, em termos de vigilância, nós somos totalmente ovelhas. Literalmente, totalmente ovelhas. É por isso que as pessoas se tornam presas fáceis para falsas doutrinas.
O que tem de igreja lotada e pregando falsa doutrina? Mas por que as pessoas ouvem? Porque querem. Porque querem. Mateus 7,15 diz assim, o próprio Jesus, cuidado! O próprio Jesus, cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Eles querem se apresentar como ovelhas. E a Bíblia diz assim, olha, cuidado, cuidado. É tão alarmante, queridos, é tão alarmante hoje, e com as redes sociais e a facilidade do trâmite das informações, a gente vê os absurdos, porque se você não enxerga absurdo, é porque você literalmente está precisando ler mais a Bíblia. Quem lê a Bíblia, queridos, uma falsa doutrina, pá, pá, grita. Quem não lê a Bíblia, ai, que bonitinho isso. Eu nunca tinha pensado a respeito disso. E aí são coisas tão incrivelmente absurdas. Eu recebi recentemente, é claro que é sempre os pastores que mandam, um evento, agora, recente, de uma mega igreja. Aí assim, poder caiu. O cara que está pregando, você vem fazer assim, ó, vou te dar um pontapé do Espírito. Pá! Aí a igreja cai e começa todo mundo a tremer. Aí eu pergunto, isso é Espírito Santo? Desde quando o Espírito Santo vai dar pontapé em alguém? Por misericórdia. Basta só usar um pouco o tico e teco, queridos. Isso me dá uma irritação tão grande, porque para mim isso é uma ofensa à minha inteligência. É uma ofensa, não precisa nem ser crente. Quando um garoto bota um jaleco branco e começa a ter a revelação e fica assim, porque Deus está falando... Aí as pessoas, glória a Deus, eu quero, está repreendido em nome de Jesus. Mas as pessoas aplaudem, as pessoas adoram profecias, revelações, o que é místico, o que é esotérico. Eu creio em profecias, eu creio em revelações, mas eu creio dentro dos parâmetros que a palavra de Deus estabelece. Não seja ovelha, queridos, não seja ovelha. Nesse ponto, sabe, não seja indefeso, não seja tão fácil de ser devorado pelos lobos. Por isso que Jesus fala, cuidado, ovelhas, cuidado. Mas uma outra característica, queridos, é que as ovelhas, por não conseguirem cuidar de si próprias, ovelhas são sujas. Ovelhas são sujas. Se a ovelha não tiver quem vá tosquiá-la, aquela lã vai crescendo, vai ficando embolada, fica imunda, fica suja. Elas não têm como se limpar. Gato se limpa, não é isso? Gato se lambe. Até cachorro se limpa. Passarinho se joga na água. Passarinho se banha. É muito interessante isso. Os ursos se lavam nos rios. Mas ovelhas ficam sujas e ficam assim mesmo. Tá ótimo. A ovelha ela não se joga dentro do riacho para se lavar que nem um cachorro e depois vai sacudir a sua lã. A ovelha, ela por si só, ela é suja. Ela depende de cuidado, totalmente de cuidado. De que alguém que vai pegar, de alguém que vai ou desembaraçar a sua lã, de alguém que vai tosquiar. Ela depende sempre de cuidado. Ela é marcada pela fragilidade. Assim como nós somos também. Nós somos frágeis. Nós, queridos... Quando estamos em Cristo, lembre-se sempre, não é dizendo que a ovelha que é crente, eu tive uma pessoa aqui na igreja, tenho aliás essa pessoa, graças a Deus tenho a alegria de ter essa pessoa já ao longo de 15 anos na igreja, mas quando ela começou o seu processo de conversão, e esse processo de conversão levou alguns anos, e aí ela começava a dizer assim, agora você é crente, né? Ela falou, não, eu sou fronteira, eu não sou evangélico. Eu não sou católico, nem sou evangélico, eu sou fronteira. Isso não existe, querido, isso não existe. Fronteira não é uma religião, fronteira é uma igreja. Fronteira, muitos de vocês conheceram e conhecem esse querido. Mas pelo fato de nós estarmos na igreja, não significa, querido, que nós estamos abrigados do poder do pecado.
Quando nós aceitamos a Jesus Cristo, nós somos livres do domínio do pecado. O pecado não mais me domina, mas eu posso pecar. Eu posso. Como pastor, eu posso pecar. Você pode pecar, independente se você tem 50 anos de crente ou se você tem 80 anos de idade. Nós podemos pecar. Ainda nessa fragilidade, como uma ovelha suja, nós, muitas vezes, nos sujamos com o pecado. Provérbios 20, versículo 9 diz assim: quem poderá dizer, purifiquei o coração, estou livre do meu pecado? Quem pode dizer? Nenhum de nós, nenhum de nós. Porque nós só nos livramos do nosso pecado através do preço do sangue de Jesus Cristo. Você pode se arrepender de atitudes, você pode se arrepender de pecados cometidos, mas o que vai purificar o nosso coração é o nosso arrependimento, sim, mas é o sangue de Jesus Cristo que vem nos redimir. O que significa redimir? Significa cobrir. Nada pode cobrir o nosso pecado a não ser o sangue de Jesus Cristo. E aí, querido, nós estamos falando de limpeza. É óbvio que a limpeza para o corpo é importante. Todo mundo aqui toma banho, eu espero que tome, né? Eu gosto muito de banho. Eu tomo banho quando eu acordo, eu tomo banho quando eu volto do exercício, eu tomo banho antes de dormir. Se eu for sair, eu tomo outro banho. Enfim, eu tomo, no mínimo, eu tomo 3 banhos por dia, no mínimo. É daí para mais. Tem gente que não liga para isso não, né? Tem gente que, se possível for, vai deixando o banho, etc. Ainda mais nesse friozinho que está acontecendo no Rio de Janeiro. Mas que é importante para a nossa saúde física é. Uma curiosidade, queridos, é que Dom João VI, que foi rei de Portugal e etc. Dom João VI, ele tomou 3 banhos na vida dele. 3 banhos na vida dele. O cara era tão porco, ele adorava. Isso é história, queridos. Eu tive a oportunidade de conviver com um cara sensacional chamado Laurentino Gomes. Laurentino Gomes foi autor de diversos livros, 1808, 1889, 1822, livros maravilhosos. Ele foi superintendente da revista Veja e depois se tornou escritor. E aí, uma vez no meu programa de televisão, entrevistando, ele me contou uma série de curiosidades. Ele me dizia o seguinte: Dom João VI, ele adorava frango na manteiga. Né? Sabe onde é que ele guardava? No bolso do uniforme dele. Estava conversando com você e fazia assim, ó. Mas ele mudava de uniforme? Não, querido, não se mudava de roupa assim. E ele passava semanas com a mesma roupa, sem banho, cheio de manteiga no bolso. E ele era rei. Aí você fica pensando no escravo, coitado, né? A situação dele. Mas a limpeza do corpo, nós sabemos que é importante. Crente toma banho. Crente que é crente toma banho. Quem gosta de sujeira é Satanás. Satanás, queridos, é por isso que ele pega as pessoas que estão presas no vício. Elas se tornam sujas, largadas, abandonadas, porque esse é o prazer do adversário. Mas nós precisamos limpar a nossa mente. Cuidar dos nossos pensamentos, evitar a influência de ideias impuras, buscarmos pensamentos que agradem a Deus, como a palavra nos ensina. Filipenses 4:8 é muito claro a respeito disso, no que nós devemos pensar, que muitas vezes o adversário vai sugerir para você e você vai tomar aquilo como pensamento. Se for impuro, repreende no nome de Jesus. Se for um pensamento que vai transgredir a santidade que deve existir em você e em mim, repreende no nome de Jesus, porque isso é sugestão do adversário. Mas aí, a mais importante limpeza é a limpeza da alma, que é a limpeza espiritual. Muitas religiões buscam essa limpeza de diversas formas. Por exemplo, na Índia, todos nós sabemos que eles buscam a limpeza espiritual tomando banho no rio Ganges, que é um rio fétido. É um rio sujíssimo, mas as pessoas têm que se lavar no rio Ganges para se purificarem. Os judeus e os árabes têm as lavagens cerimoniais.
Você chega lá, por exemplo, você chega no Muro das Lamentações, antes de você se aproximar do muro, você tem que lavar as mãos. Está lá, aquela fonte ali, todo mundo tem que lavar as mãos para poder chegar perto do Muro das Lamentações. Outras religiões creem que em banhos de ervas, em banhos de incenso, que é para fazer o quê? A limpeza. E é muito interessante, mas a psicologia mostra isso. Uma pessoa, queridos, quando ela transgride, vamos falar, uma pessoa quando ela peca, a primeira coisa que ela quer fazer depois do pecado é tomar banho. Ela quer tomar banho, se esfrega, para ver se está limpando a sujeira do pecado da sua alma. Mas a Bíblia mostra para mim como ovelha, aonde é que eu tenho que me limpar. João 15:8 diz assim: vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. A palavra de Deus é que nos limpa. A palavra de Deus é que nos purifica. Crente que não lê a Bíblia não gosta de tomar banho. Crente que não lê a Bíblia, que purifica, é que nem a pessoa que não gosta de água. Crente que não lê a Bíblia tem a alma suja, porque a Bíblia é clara. Vejam bem, vocês estão limpos pela palavra que eu tenho falado, pela palavra de Deus, é a palavra que nos purifica. Então olha só, não adianta nada chegar que nem eu e dizer o seguinte: eu tomo 3 banhos no mínimo, e quantas vezes você lê a Bíblia? Eu sou uma pessoa muito limpinha, mas como é que vai a sua alma? Como é que vai a sua alma? Salmo 51:7 diz assim: purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Somente Deus pode nos purificar a ponto de nós sermos mais branco do que a neve. Tem uma canção muito linda que a gente canta aqui, às vezes na ceia, alvo mais que a neve. É baseado nesse versículo. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quer ser limpo espiritualmente? Ame a palavra de Deus, leia a Bíblia, leia a Bíblia. De novo, crente que não lê a Bíblia é que nem uma pessoa que não toma banho. Uma pessoa que não toma banho vai cheirar mal. O crente que não lê a Bíblia, a alma cheira mal. É exatamente isso que a Bíblia mostra para mim e para você. Eu sou ovelha. Mas o que me chama também muito a atenção nas ovelhas, e é óbvio que eu fui pesquisar tudo isso em sites que falam de zoologia, é que ovelha não come qualquer coisa. O bode, quem conhece bode come qualquer lixo que você botar na frente. Você bota um sapato, ele vai comer. Você bota uma lata, ele vai comer. Vai comer plástico, qualquer coisa que aparece na frente dele. Ovelha não. Ovelha morre de fome, mas não come qualquer coisa. É por isso que Davi colocou, para me levar para pastos verdejantes. Ovelha não vai comer capim velho, queridos. Ela não come. O capim que ela come tem que ser sempre fresquinho, tem que estar verdejante. Ela não come qualquer porcaria. Nesse ponto, o crente está realmente mais para bode do que para ovelha, né? Porque adoram junk food, o nome já diz, comida lixo. Mas eu não estou falando da comida para o corpo, eu estou falando da comida para a alma. Novamente, cuidado para não comer porcaria. Você é ovelha, você não é bode. É pasto verdejante? Não, não é não, então não quero. A ovelha vai saber dizer não. Colossenses 2:8 diz assim: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. E não em Cristo. Porque senão, queridos, você vai alimentar a sua alma com lixo. E olha o que a Bíblia está dizendo para mim.
Cuidado com aquilo que se fundamenta nas tradições humanas. É o que a gente mais está vendo hoje em dia. O politicamente correto. Não, atualmente isso já é aceitável. Atualmente isso já pode, segundo a lei, ser praticado. Não, atualmente a sociedade diz que eu tenho que defender isso. Mas é tradição humana ou é princípio que está na palavra de Deus? Se é tradição humana, se é que o homem disse, se é o que a lei humana disse, queridos, presta atenção, eu não sou obrigado a aceitar em termos de costumes. Eu sou obrigado a aceitar a lei humana. Se eu tenho que pagar imposto, eu vou pagar imposto. Aquilo que eu devo como cidadão, eu vou pagar, eu vou fazer. Mas eu não sou obrigado a aceitar igrejas que seguem tradições do mundo, igrejas que estão praticando aquilo que a sociedade diz que é correto, e ainda tem um monte de ovelha dizendo, não, é certo isso, a gente tem que mudar o tempo, a gente tem que entender que nós estamos no século 21. Mas a minha Bíblia diz, não come lixo, Álvaro, deixa quem quiser comer lixo. Quem come lixo, tal qual a alma suja, vai para o inferno, vai para o inferno. A gente come lixo, queridos, quando a gente aceita aquilo que nos servem. Como assim, pastor? Quando uma pessoa vem falar mal de alguém para mim, eu sou obrigado a comer lixo? Você fala, não, querido, muito obrigado, eu sou ovelha, eu não sou bode. Quando uma pessoa vem trazer fofoca para você, eu discordo do que o pastor falou. Eu acho que esse posicionamento não deve ser assim. Isso, queridos, é lixo. Até porque essa pessoa não vai vir para mim oferecer. Ela vai oferecer para quem está a fim de comer lixo. E ela sabe. Presta atenção, uma pessoa que fala mal dos outros, que faz fofoca, que faz intriga, ela sabe para quem ela vai falar. Ela sabe para quem ela vai dizer. Então quando a pessoa vem para mim assim, pastor, sabe o que é que disseram para mim? Eu falei, disseram porque você quis ouvir. Porque para mim não vem dizer porque você não quero saber. Não quero saber. E aí nós comemos lixo, quando o lixo é trazido para a gente e a gente aceita comer lixo. Eu estou insatisfeito, eu não estou gostando, eu não estou o quê? Queridos, você come lixo se quiser. Se amanhã você for na minha casa e eu for na lata de lixo que tem no meu andar, aí eu vou trazer os quitutes para você, vou botar na bandeja. Olha aqui, para você fazer um lanchinho. O que é que você vai dizer para mim? Lixo, pastor? É isso que o Senhor vai me servir? Mas quando a gente está falando em termos espirituais, que é muito mais importante do que aquilo que eu coloco para dentro, para o meu estômago, para o meu sistema digestório, aí a gente aceita tudo e qualquer coisa. Queridos, Salmo 107:9 diz assim, Ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. Da fome da minha alma, só Deus satisfaz plenamente. Não vai ser a modernidade de pregadores, de pensadores, de filosofias vãs, de tradições humanas, de inovações, de pregadores que são famosos ou de novidades que surgem no mercado. Eu quero, querido, ter minha alma plenamente satisfeita. E a Bíblia diz que só Deus satisfaz plenamente o faminto. Jesus disse, está lá em João 6,35, ele declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem em mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Então nós nos alimentamos com o quê? Com aquilo que Jesus Cristo nos ensina. Eu não estou muito preocupado com a opinião de A, de B, não estou não, queridos. Eu quero saber o que Jesus diz, o que Jesus fala, o que Jesus ensina. Mas, uma outra característica da ovelha não enxerga bem. Ovelha é quase cega. Criadores de ovelhas têm uma preocupação. É por isso, e essa preocupação é que as ovelhas não sejam vítimas de raposas, que elas não sejam vítimas de onças, que não sejam vítimas de cães selvagens, porque a raposa ela fica assim, está vindo uma onça e ela não está enxergando. A ovelha está assim, a ovelha. Bé, bé. Aí a onda está chegando. Imagina o diabo como o leão, que a Bíblia diz. Está se aproximando e a ovelha está... Bé, bé. O que você está vendo? Uma manchinha. Eu não sei o que é aquilo.
Queridos, olha só, e é muito interessante, eu gosto disso, porque a Bíblia é muito preciosa. Você já reparou que a posição dos olhos da ovelha não é central que nem o nosso? É mais lateral? É isso aí. A ovelha, o olho dela é mais lateralizado. Sabe por quê? É uma característica de visão de animais, entendeu? Que são considerados naturalmente presas. Todo animal que na natureza é considerado presa fácil, a visão dele é mais lateral na tentativa de que uma visão mais apurada possa fazer com que ele se defenda. Ovelha enxerga no máximo 8 metros adiante dele. Aí você vai, eu sou uma pessoa de visão, meu filho, a Bíblia está dizendo que você só enxerga 8 metros. Eu sou uma pessoa que enxergo longe. 10 pessoas que gostam de dizer isso? Eu sou uma pessoa que enxergo muito longe. E a Bíblia está dizendo assim, você só enxerga no máximo 8 metros. E aí, queridos, Mateus 15, 14 diz assim: deixem-nos, eles são guias cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão num buraco. Cairão num buraco. Aí a ovelha vira para outra ovelha e fala assim: vamos passear. Bé. Mas eu não enxergo, eu te guio. Sabe aquela pessoa que quer ser seu guia espiritual? Eu não quero ser guia espiritual de ninguém, eu quero ser pastor. Mas tem muita ovelha que quer ser guia espiritual. Olha, eu preciso orar por você, eu preciso na sua casa fazer um jejum, eu preciso apresentar a Deus porque estou sentindo uma vibração estranha, uma vibração, né? Estou sentindo algo. Queridos, a Bíblia está dizendo, vão cair no buraco. Presta atenção. Nós, aqui na igreja, nós temos um pastor que se chama Jesus Cristo. Ele é o pastor dessa igreja, nós somos rebanhos do pastoreio dele. E o que essa igreja prega é a palavra dele. E você nunca viu eu, ao pastor Elaine, chegar para você e dizer assim: você tem que fazer isso. Muitas vezes você pergunta: pastor, o que é que eu faço? Queridos, a decisão vai ser sua. Eu estou aqui, pastor Elaine, nós vamos orientar você, mas a decisão é sua. Porque, queridos, não se decide por ninguém, porque ovelha, exatamente assim, um cego conduzir outro, vai cair num buraco. Acorda, queridos, acorda, por misericórdia. Hoje é um tal de fulano querer ser guia do outro. Essa igreja não trabalha com célula por causa disso. O líder da célula é o meu guia espiritual. Não é não, queridos. O nosso guia se chama Jesus Cristo. Essa igreja não precisa de célula para crescer. Essa igreja precisa da bênção de Deus. Mas um pastor falou isso recentemente, né? Até uma pessoa que trabalha lá em casa disse assim: pastor disse que vai começar a trabalhar com célula. E disse que me chamou e disse assim: vai ter uma célula na sua casa. Aí a Elaine perguntou: não, ele perguntou para você se você aceitava uma célula na sua casa. Não. Ele simplesmente disse: a partir do dia tal, tem uma célula na sua casa. E você: eu estou arrumando a casa. Isaías 59, 10, eu tenho que terminar. Como cego, caminhamos apalpando o muro. Tateamos como quem não tem olhos. Ao meio-dia tropeçamos como se fosse noite. Entre os fortes, somos como os mortos. Exato, sem Deus, queridos, sem Deus nós somos assim. Olha só, vamos apalpando o muro. Onde é que eu estou? Onde é que eu estou? Aí ele diz assim, tateamos como quem não tem olhos. O que é isso? O que é isso? Ele continua dizendo: olha só, ao meio-dia a gente tropeça como se fosse noite.
Porque quando nós achamos que sabemos, que enxergamos, nós vamos tropeçar ao meio-dia. Mas quando nós estamos em Deus, quando verdadeiramente, como ovelhas, Ele é o nosso pastor, a palavra de Deus diz assim, olha, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Tu não tropeçarás com o teu pé em pedra. A mortandade que assola ao meio-dia não vai nos atingir, porque eu não vejo, mas Ele vê todas as coisas. Ele vê o meu hoje, o meu amanhã, o meu futuro. Ele sabe dizer o que vai acontecer comigo amanhã, quando eu nem sei o que vai acontecer comigo daqui a meia hora. Eu mencionei aqui na quinta-feira esse jogador de futebol português, o Diogo Jota. 28 anos, tá todo mundo assim, meu Deus, um cara tão famoso, jogava no Liverpool, joga com Cristiano Ronaldo, meu Deus, 28 anos. 2 semanas antes tinha feito uma mega festa no Porto, ele é português, uma mega festa na cidade do Porto, casamento, casou, a esposa era a mulher com quem ele vivia já desde 19 anos, tinha 3 filhos, e aí saiu de carro com o irmão, porque ele tinha que fazer um procedimento médico lá na Inglaterra. O médico sugeriu para ele não pegar avião. E aí então ele pegou o carro na Espanha para ir até Santander, para pegar um ferry boat, para poder atravessar, enfim. E aí naquele carrão dele ele resolveu ultrapassar. Jovem, bonito, rico, famoso, jogador de futebol, vou ficar mais rico ainda, as mulheres todas, aquelas Marias chuteiras, todas me querem, sucesso total, famoso, carrão, vou ultrapassar isso daqui, aí o pneu, pum! Na hora da ultrapassagem o pneu estoura, morre ele aos 28, o irmão aos 26 anos, que dor para essa família. E aí eu pergunto, você sabe o que vai acontecer com você? Eu sei o que vai acontecer comigo? Você sabe dizer a hora que seu pneu pode ou não estourar? Você sabe dizer a hora que você pode ou não passar mal? Você sabe ou não dizer a hora que a contagem dos meus dias, Deus vai dizer, acabou? Nós não sabemos nada, queridos. E é por isso que a Bíblia fala, nós andamos tateando, não tateie. Sabe o que você faz? Segura na mão de Deus, como diz a música, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, é essa mão que a gente tem que segurar. Cego, tem cachorro que vai guiando. Nós podemos ser como cegos sim, porque somos ovelhas, mas nós temos um Deus que tudo vê, a Bíblia assim declara, Deus vê todas as coisas, e é nele que nós precisamos confiar. Dá para mais uma. Muito bom falar de ovelha. Eu me sinto uma ovelha total, falei, sofro disso, tudo isso aqui. Ovelhas, também tem um beneplácito para elas, né, gente? Tadinha, suja, imbecil, tola, cega, só tem coisa ruim. Mas ovelhas têm excelente memória. As ovelhas são estudadas. A ciência estuda as ovelhas pela capacidade de memória que ela tem. As ovelhas são consideradas inteligentíssimas. Os golfinhos são muito inteligentes, mas as ovelhas são reputadas como das mais inteligentes no reino animal. Elas têm habilidades assim, impressionantes de reconhecimento de rosto. Reconhecimento facial. Conseguem... Para mim todas as ovelhas são iguais, né? Se você botar assim... Quem é a Dolly, eu não sei, tudo igual. A ovelha, ela sabe dizer quem é quem. Elas se reconhecem facialmente. E isso é comprovado. E ela também reconhecer facialmente humanos que trabalham com elas, que cuidam delas, reconhecem o rosto do pastor. Ela olha e fala, esse aqui não é meu pastor. Esse aqui é meu pastor. Eu reconheço o rosto deles. E a ciência tem estudado isso. Segundo dados científicos, elas são capazes de reconhecer mais de 50 rostos de outras ovelhas. E lembrar de rostos humanos, mesmo anos após, sem contato. Isso é impressionante. E é por isso, queridos, que Deus está dizendo assim, olha, você é ovelha, você tem uma excelente memória para guardar a minha palavra. Você tem uma excelente memória para guardar tudo que você tem aprendido.
Você tem uma excelente memória para reconhecer se é o meu rosto ou se é o rosto do lobo. Você tem uma excelente memória. Salmo 119:11 diz assim: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. A Bíblia está dizendo assim, você e eu somos capazes de guardar a palavra de Deus no nosso coração. Quando nós conhecemos a palavra, ela fica dentro de nós, porque a Bíblia assim nos ensina. Provérbios 3 diz assim: meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Quando eu guardo a palavra de Deus na minha vida e quando eu a exerço, a Bíblia está dizendo assim, olha, seus dias serão prolongados por muitos anos, você vai ter vida longa. E ele diz assim, olha, e você vai ter prosperidade e paz. Quer ter prosperidade? Quer ter paz? Leia a palavra de Deus. Guarda dentro do seu coração. Guardar dentro do coração, queridos, significa viva a palavra de Deus. Viva! Ah, mas eu tenho memória fraca. A Bíblia vai falar para você o seguinte, você pode ter memória fraca para matemática, você pode ter pessoas que têm memória fraca para nomes, mas a Bíblia afirma, nós somos capazes de guardar a palavra de Deus. E terminando, a mais bonita de todas. A ovelha reconhece a voz do seu pastor. Isso é lindo, é lindo. E a ciência afirma isso, mas a Bíblia, João 10:27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, Queridos, tem uma case em geologia de um fato que aconteceu na África. Um pastor vinha com cerca de 200 ovelhas. E aí, na África, naquelas pradarias, eu falei pradaria, eu não falei padaria não, por favor. Senão vai ser, pastor disse que a ovelha foi para padaria. Eu falei pradaria, de prado. Tem que ter cuidado, né? Porque a ovelha guarda tudo, né? Então guarda o que não presta também. 200 ovelhas. Aí, um outro rebanho vem se aproximando. Era de um pastor que era da família, ou era amigo, isso eu não sei direito. E aí, querido, as ovelhas, como eles se reconhecem, né? Oi, Maricota, tudo bem? Ô, Mariazinha, como é que vai? Não sei o que. Se reconheceram facialmente. Agora já estou acrescentando fatos aqui. E eles foram lá, tomaram café, e o rebanho. Daqui a pouco, queridos, um pastor se levanta, vê aquele monte de ovelha, para mim tudo igual, tudo misturada. E aí, simplesmente, ele fala, vamos. Sai uma ovelha dali, outra lá, outra do meio, outra daqui. E as ovelhas daquele pastor se juntaram a ele, reconhecendo pela voz dele. Se separaram do outro rebanho e seguiram. A ovelha verdadeira reconhece a voz do seu pastor. E eu não estou falando da minha voz não, porque a minha voz é muito fácil de ser reconhecida. Mas é nós reconhecermos a voz do nosso pastor, a voz de Deus chamando, comandando, instruindo, exortando, corrigindo. Nós precisamos ouvir, nós ouvimos a voz de todo mundo. Aí fulano falou que eu tenho que fazer isso. Beltrano deu essa opinião. Cicrano não sei do que. O psicólogo falou isso aqui. Porque se for pastor Elaine, você ainda tem a vantagem de ser psicóloga séria e pastora. Aí cada um dá uma opinião. Mas você não está preocupado em ouvir a voz de Deus. Você não está preocupado em ouvir aquilo que Deus quer falar para você. Mais ainda, essas ovelhas, olha como elas são brilhantes. Elas reconheceram a voz do pastor e foram atrás do pastor. Muitas vezes a gente ouve até a voz de Deus, mas a gente não segue. Eu sei até que é isso que Deus quer, mas não vou fazer. Eu sei que isso não é para mim, mas eu continuo querendo. Eu sei que não está na hora, mas eu continuo querendo muito. E aí você reconhece a voz de Deus, mas você não quer seguir. João 8,47 diz assim, aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz.
Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Então presta atenção, queridos. Quem ouve e não pratica, a Bíblia está dizendo, não pertence a Deus. Mas eu ouço a palavra, mas eu ouço. Mas se você, queridos, não a segue, é o que a Bíblia está dizendo aqui, não pertence a Deus. Porque quem pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Mateus 7,24. Portanto, disse Jesus, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Quem ouve e não pratica, constrói a sua casa na areia. Na areia. Desde criança tem uma musiquinha que lá em casa a gente gostava muito de cantar. E era uma que a gente vai cantar aqui agora, porque tem duas vozes. Eu e Elaine fazíamos uma voz, as crianças faziam outra voz, que é, não construa sua casa na areia, não construa na beira do mar, mesmo que pareça chique, é impossível que ela fique, a tempestade a vai derrubar. A rocha é o lugar de construir, o alicerce forte que não vai cair, as tempestades vão e vêm, mas a paz de Cristo tu tens. Então olha só, queridos, o que a Bíblia está dizendo é o seguinte, eu ouço e pratico, eu ouço e coloco em atitude, eu ouço e transformo aquilo em ação na minha vida, porque senão eu posso até estar construindo, mas a casa é de areia. Até a história dos 3 porquinhos mostra isso. Quem constrói errado, quem constrói com feno, quem constrói com madeira, até os 3 porquinhos, para quem não lê a Bíblia. Mas Jesus está dizendo, você só vai construir na rocha quando você praticar a minha palavra. Você só vai estar na rocha quando você viver a minha palavra. João 10,3. O porteiro abre a porta. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Hoje, no momento do abraço, a nossa alegria foi o privilégio de saber que Deus nos chama pelo nome. Pelo nome. E é o que nós estamos dizendo aqui. O porteiro abre a porta, ou seja, as ovelhas ouvem a sua voz, chama as ovelhas pelo nome e as leva para fora. Feche seus olhos. Se quiser saber mais sobre nós, visite nosso site fronteira.church ou baixe nosso app Fronteira. Que Deus te abençoe.